E aí pessoal, Dr. Labinas por aqui. Vídeo de hoje sobre os 10 efeitos colaterais mais comuns do haloperidol. E esse vídeo tenho certeza que você vai gostar, é de seu interesse porque é um medicamento amplamente fornecido pelo SUS. Então tem muita gente que acaba tomando no Brasil e também, para quem não pega no SUS, é um remédio que tem um custo mais acessível do que grande parte dos outros medicamentos psiquiátricos. E além disso, ele tem via oral, tem injetável de depósito, ou seja, que fica semanas no corpo e aí acaba usando poucas vezes no mês. Então é um remédio bastante interessante, mas que tem seus efeitos colaterais. E aqui eu já vou fazer algumas ponderações. A primeira é, se você teve efeitos colaterais, normalmente eles são leves, são autolimitados e conseguem muitas vezes com um manejo comportamental serem equilibrados. Se eles forem um pouco mais intensos, às vezes é necessário ou fazer reajuste de dose, dependendo da gravidade até tirar o remédio, trocar o remédio, ou então manejar com algum outro medicamento que alivie esse efeito colateral. Mas isso, obviamente, você não vai fazer sozinho, você vai discutir com o seu médico e ver qual que é o melhor caminho a se seguir. Mas vamos lá então, vamos falar um pouco sobre esses efeitos colaterais. Um deles é um efeito colateral que muita gente sente e nem sabe o nome, mas talvez isso faça sentido para você. Primeiro se chama acatisia. A acatisia é uma sensação subjetiva de um desconforto interno e que a pessoa se sente compelida a se movimentar, a uma inquietação que ela sente. Algumas sentem até uma inquietação nas pernas, parece que precisa ficar movimentando, mexendo as pernas, né? Então essa sensação se chama acatisia. Tem como segurar esse efeito colateral com alguns beta-bloqueadores ou até com o biperideno. São medicamentos que conseguem aliviar esse efeito colateral e a pessoa se sentir menos inquieta. Ou até com benzodiazepínicos, como o clonazepam, o alprazolam, o diazepam também conseguem aliviar um pouco esses sintomas. Além da acatisia, tem um efeito colateral chamado distonia. A distonia pode ser aguda ou tardia, elas são contrações musculares involuntárias. É comum, às vezes a pessoa ter uma distonia na boca, ela às vezes tem distonia nos membros superiores e inferiores, tá? Principalmente nos membros superiores e inferiores, e aí dependendo da gravidade, acaba tendo que a indicação acaba ser a troca do medicamento. Além disso, um outro efeito colateral, eu estou começando por uns que são mais graves e até mais desconfortáveis, depois eu vou diminuindo o padrão de gravidade ali. Mas um terceiro efeito colateral é o parkinsonismo. Olha o nome, que lembra uma doença de Parkinson. Então, é um efeito colateral que pode dar rigidez muscular e tremores. E a sensação de lentificação, a pessoa se sente um pouco mais lenta. Então, ela começa a ter os movimentos mais finos das mãos, uma rigidez muscular, e aí isso de fato gera bastante desconforto para ela. Também tem, obviamente, um tratamento que esses medicamentos que ajudam no alívio desses sintomas parkinsonianos, até o próprio biperideno poderia ajudar, tá? Mas tem manejo químico, tem como aliviar tais efeitos colaterais e é dose dependente. Quanto maior a dose, maior o risco de todos esses efeitos colaterais acontecer. Um quarto efeito colateral são os tremores. E aí tem a ver com parkinsonismo, como eu falei, mas às vezes a pessoa só tem o tremor, que é um tremor normalmente fino nas mãos, tá? Que também é dose dependente. Maior dose, maior risco de acontecer. Claro, às vezes é leve, a pessoa ela tem algo muito sutil, não a incomoda, mas se começar a ser muito intenso, a pessoa não consegue pegar, por exemplo, um celular na mão que fica mexendo muito, aí isso acaba sendo um grande problema para ela. E aí, nesse caso, tem que tentar controlar, às vezes, com propanolol, né, com algum beta-bloqueador, por exemplo. Tá? Falei 4 efeitos colaterais, vamos a um quinto efeito colateral. O sono, a sedação. Normalmente não é uma sedação muito forte, mas pode dar sonolência. Não à toa até, muitas vezes a gente utiliza o remédio à noite. Mas a sonolência ela nem é tão intensa assim, a ponto de que esse remédio pode ser tomado 2 até 3 vezes ao dia. Pode ser tomado de manhã, pode ser tomado depois do almoço, embora a maior parte do tratamento é feito da sua forma noturna. Além do tremor, além da sonolência, é possível ter a hipotensão postural. Vocês vão ver em alguns vídeos eu já expliquei sobre isso. A hipotensão postural é aquela sensação de que você, quando fica em pé ou quando se levanta muito rápido, você tem uma certa sensação de uma queda de pressão, ou seja, você fica um pouco descorado, dá uma certa tontura, dá aquele suor frio, a sensação até de desmaio, dependendo do caso. É um efeito colateral também impossível que acontece, mas embora esteja no rol dos mais comuns, não quer dizer que ele seja muito comum, tá? Acontece em torno de 5 a 10% das pessoas. Um outro efeito colateral é a boca seca. O haloperidol, por ter uma ação em agentes anticolinérgicos,
pode levar um pouco dessa boca seca. Normalmente a hidratação, beber água já seria o suficiente. Não costumo, particularmente é bem raro ver alguém abandonar tratamento por conta desse efeito colateral. Um outro efeito colateral, que inclusive leva a uma indicação de acompanhamento com eletrocardiograma, é o alargamento do intervalo QT. Ou seja, quando você faz um eletrocardiograma, você vai ver que tem aquelas ondinhas no eletrocardiograma, né? E aí tem um intervalo, que é o QT, que ele se alarga. E aí, quando ele se alarga, tem que ter um sinal de atenção. Então, você faz o tratamento, monitora o eletrocardiograma, não tem dado alteração, beleza. Deu alteração, é um sinal para você ou manter a dose ou evitar aumentar a dose desse medicamento. Além desse alargamento, intervalo QT, tem também um desconforto que às vezes a pessoa tem gastrointestinal, às vezes algumas pessoas têm um pouco de dor no estômago, sentem o intestino um pouco mais preso, que seriam aí efeitos colaterais também possíveis, normalmente manejáveis com hidratação, uma alimentação mais laxativa. E o último efeito colateral, e não menos importante, é a hipertonia. Vou falar para vocês o que é, mas antes, já curte aqui o vídeo se você gostou desse vídeo e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, porque eu sei que tem muita gente que precisa saber do haloperidol, toma um medicamento, conhece alguém que toma e não sabe nem o que ele poderia dar de efeito colateral, e esse vídeo acaba sendo uma boa orientação para vocês, tá bom? Aliás, só uma ponderação, não é porque eu falei dos efeitos colaterais, desses efeitos colaterais, que você vai tê-los, ou que seu familiar vai tê-los, e se tiver que você tem que parar o remédio, não. Sempre conversa com seu médico, seja orientado, explica, tenha essa relação com o profissional que passou o remédio para que você consiga fazer um manejo mais adequado, tá bom? Feito esse parênteses, vamos falar da hipertonia. A hipertonia é a sensação de aumento do tônus muscular, então a pessoa sente certa rigidez do tônus muscular, que pode ser desconfortável, mas não é, embora, como eu disse, seja mais comum, não é tão comum assim, e normalmente tem ela é bem autolimitada, é bem leve esse efeito colateral, mas essa rigidez pode acontecer, tá bom? É isso. Esses são os efeitos colaterais mais comuns. Se você quiser saber mais algum outro efeito, se teve algum efeito dos quais eu não citei, porque podem dar outros, deixa aqui nos comentários, eu vou respondendo. Para quem me conhece sabe que eu sempre respondo os comentários, tá bom? É isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.